Muito bem, meus queridos, vamos lá então agora falar sobre o planejamento, né? Propriamente dito. A gente conversou no vídeo anterior sobre o diagnóstico estratégico, onde a gente coletou aí os seus primeiros dados, onde a gente vai coletar ainda, você vai coletar seus primeiros dados. Agora a gente vai partir para o planejamento, tá? Então vamos lá. Planejamento. Cara, o planejamento do estudante, ele tá diretamente relacionado aí com a elaboração dos cronogramas, tá? É uma fase muito importante. Elaborar os cronogramas é muito importante. Você trabalhar com bons cronogramas te aproxima muito da aprovação. Você trabalhar com cronogramas ruins, certamente vai te levar ao fracasso. Você não vai ser aprovado. Pesado, né, ouvir isso, mas é verdade, tá? Você tem que trabalhar com cronogramas inteligentes, estratégicos. E a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Primeiro passo aqui, definir a carga horária, tá? Então, essa é uma das perguntas que eu mais costumo responder. A pessoa me pergunta, né? Viu, quantas horas estudava por dia e tal, né? Cara, eu estudava, na média, 10 horas por dia, porque eu queria medicina. É um curso que exige muito, né? E tinha como objetivo aí, então, estudar 70 horas na semana. Eu estudava todos os dias. E é isso mesmo, tá? Perceba aí que eu estudava 70 horas por semana, não 10 horas por dia. Na média dava 10 horas por dia, mas eu trabalhava com essa ideia tipo, de um objetivo semanal. E eu já vou te explicar o porquê, tá bom? Você pode ter um objetivo menor de acordo com o seu curso, né? Ou com a sua facilidade também. Ou né, com suas condições. Muito bem. Então eu trabalhava com esse banco de horas aí de 70 horas semanais e tal. Banco de horas, não conhece, não sabe o que é banco de horas? Banco de horas é um modelo muito utilizado aí no mundo corporativo, onde você tem, ao invés de você ter lá uma rotina, lá um compromisso lá de cumprir 8 horas por dia, por exemplo, você tem um compromisso de cumprir, sei lá, 40 horas na semana. Isso te dá uma certa flexibilidade para algum dia você fazer um pouco menos, outro dia um pouco mais. E isso é muito bom, é muito interessante, sabe por quê? Porque tem dias que surgem alguns imprevistos. Tem dias que às vezes, você precisa lá resolver um negócio familiar, você, tipo, não acordou bem disposto, tá com dor de cabeça e tal. E você ter essa flexibilidade te ajuda aí a não se frustrar, por exemplo. Imagina, você colocou lá como objetivo que você vai estudar 8 horas por dia. E daí num dia lá aconteceu um monte de coisa, teve que sair pra rua, resolver uns problemas aí e tal. E voltou cansado, e não conseguiu estudar. Daí você fica lá, pô, não cumpri o que eu tinha determinado pra mim lá, de poder fazer 8 horas por dia. Poxa, que lixo que eu sou. Tem gente que pira, né? Não cumpre os objetivos, ele fica lá se dando chicotada nas costas. Nossa, né? Mais ou menos por aí. E não é essa a ideia, tá? Quando você trabalha com banco de horas, você pensa, hoje foi um dia que eu não consegui me dedicar o suficiente. Amanhã eu vou fazer um pouco a mais e compensar isso, tá? É essa a ideia. Então, assim, é bom aí pro seu psicológico, tá? Você se organiza e tal. É bom porque chega no final de semana, você corre atrás do que você ficou devendo, por exemplo, se você ficou devendo. E é bom que você pode fazer, inclusive, o oposto disso. Imagine que você tem um aniversário lá, sábado à noite. Aí você se programa. Cara, eu vou fazer 1 hora a mais todo dia. De segunda a sexta, 5 horas a mais. Pega essas 5 horas que tá no seu banco de horas, que você fez por merecer, e vai lá no aniversário se divertir, tá? Banco de horas é isso. Use. Eu recomendo, né, semanal. Semanal é muito bom. Eu me adaptei, até testei quinzenal, mas eu gostei mais do semanal. Pega lá o teu diagnóstico, tá? O teu diagnóstico que você já preencheu. Você pegou lá do livro, pegou lá do curso, fez os simulados, preencheu. Você vai olhar lá na última coluna. Lá tá lá, distribuição das horas, tá? Pega lá, potencial percentual por disciplina. Pega aquele percentual ali, por exemplo, matemática lá, tá tipo 15%. Aí você vai direcionar para matemática 15%. Matemática tá 25%, você vai direcionar 25% então da sua carga horária para a matemática, tá? Trabalhar com números mais exatos, ser mais preciso. Aí é nesses detalhes que você vai perceber a diferença, tá bom? Do que é a gestão aí nos seus estudos. Beleza, pegou a matemática, vai distribuir lá então a matemática. Não começa por onde já? Começa pelo começo. Começa pelas mais fáceis, tá? As mais fáceis são muito importantes. Não subestime as mais fáceis, elas são muito importantes, porque esses assuntos iniciais, esses assuntos de base das disciplinas, eles te dão, na maioria das vezes, suporte para que você consiga avançar nos assuntos mais complexos. E além disso, eles são muito recorrentes nas provas. Os processos seletivos adoram esses assuntos aí, que são tipo as bases das disciplinas, né? E é muito importante para você dominá-los, tá? Então, por exemplo, eu cito lá no livro o exemplo do caso do jogador de basquete. O jogador de basquete sabe fazer aquele arremesso livre lá de 2 pontos, aquele quando ele sofre falta, ele vai lá sozinho lá arremessar? Sabe? Quando ele aprendeu isso? Ele aprendeu lá bem novinho, lá, adolescente, lá ele aprendeu aquilo. Ele parou de praticar? Porque ele já aprendeu? Não, ele continua praticando, continua praticando, continua praticando. Por quê? Porque é muito recorrente no jogo dele, tá? Então imagina se ele tá no meio do jogo dele lá, tem um arremesso livre, sofreu uma falta, arremesso livre, errou. Já dá uma desestabilizada, né? Passa mais um pouquinho, mais um arremesso livre. Poxa, também não foi lá o que ele imaginava. Cara, isso começa a tirar um pouco da segurança dele e tal, né? E é mais ou menos por aí, tá? Tipo, você tem que dominar os assuntos básicos, por exemplo, a matemática básica.
para você chegar na prova lá e resolver isso com segurança, com velocidade, tá? Então, sempre tem no seu radar, na hora de você montar o seu cronograma, começar pelos mais fáceis, volte e meia, colocar os mais fáceis de novo lá, dentro daquelas horas lá que você determinou para aquela disciplina, tá? Cara, você vai colocar os objetivos lá por disciplina, né? Os objetivos de nota lá e tal, e vai fazer a distribuição da carga horária aí, um tanto relacionado com isso também, tá? Cuidado aí para você não compensar demais entre as disciplinas, tá? O que é compensar entre as disciplinas? É tipo você pegar, por exemplo, assim, você colocou um objetivo lá que na prova tal lá do Enem, você vai quer tirar 75% lá de acerto, de média. Você quer, não, eu vou fazer 75%. Aí você fala assim, mas eu vou melhor em ciências humanas do que da natureza. Aí você pega lá e faz o seguinte, beleza. Em humanas, não é no mesmo dia, né? O que é no mesmo dia? É humanas e linguagens, né? Acho que é. Então você pega e fala assim, cara, eu vou fazer o seguinte, eu quero 75%, eu vou colocar 100% lá em humanas, de objetivo, e 50% em linguagens que eu tenho dificuldade. Na média vai dar 75%. É claro que isso não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Por quê? Porque você atingir 100% é muito difícil. É muito difícil. Por quê? Porque quanto mais você sobe em percentual de acerto dentro de uma mesma disciplina, tende a ficar mais difícil, tá? Tende a ficar mais difícil porque o examinador, ele não quer que todo mundo gabarite a prova. Porque se muita gente gabarita a prova, prejudica o próprio processo, entende? Então não vai ter vaga para todo mundo. Imagina um monte de gente acertou e não tem vaga suficiente. Então tem questões lá que parece que não é para ninguém acertar, entende? De tão difícil que é. Tem questões lá que termina a prova, domingo à noite, vai o professor do cursinho lá resolver e erra. E ele vai lá, a resposta é B. Daí 2 dias depois sai o gabarito oficial, a resposta A. Tipo, acontece. Se o professor não acerta, imagina a gente, né? Então tem questões que são mais difíceis, tá? Tem questões que são complexas aí e tal, para que o processo fique assim, porque o processo tem esse filtro, né? Então o que eu quero dizer é o seguinte, é que para você evoluir dentro de uma mesma disciplina de 90% até 100%, é difícil, é muito difícil. É mais difícil do que você evoluir, por exemplo, de 50% até 60%. É mais ou menos essa ideia. Gente, então é mais fácil eu evoluir, tipo, de 60 para 70 do que de 80 para 90? Digamos que é mais ou menos essa ideia, tá? E, então, tipo, o cara foi lá e viu assim, cara, eu só tô com uma média de 50% aqui em ciência da natureza, por exemplo. Ótimo. Você tem uma baita uma oportunidade para crescer de 50 para 70, por exemplo, tá? Não quero compensar demais lá numa outra disciplina. E isso me lembra um amigo meu, que também estava estudando na época, e ele veio com essa ideia. Por isso que eu tô falando pra você, porque ele veio com essa ideia pra mim. Não gosto de ciência da natureza, gosto de ciências humanas, vou fazer lá 90% de ciências humanas. E falei, cara, não é tão fácil assim. Não é tão simples. Aí a gente conversou sobre isso. E ele acabou aí mudando um pouquinho a estratégia dele lá. Sensato, foi sensato.